Reis 19. Portanto, lemos o texto, 1 Reis 19. Vamos ler do verso 1 em diante. Texto que o Senhor colocou nos nossos corações. 1 Reis, famosíssima história de Elias, Jezabel. 1 Reis, capítulo 19, verso 1 em diante, nos diz a palavra. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer: assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puserem a tua vida como a um deles. O que vendo, ele se levantou, e para escapar com vida se foi, e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, ao deserto, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu no seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu, porém tornou-se a deitar. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou pela segunda vez. E disse: levanta-te, come, porque muito comprido será o teu caminho. Verso 8. Levantou-se, pois, e comeu, e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna, e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Verso 10. E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conselho, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para a tirarem. Amém? Amém. Texto conhecido da palavra do Senhor, e fundamental para nós que estamos hoje aqui. Quando o assunto é Elias, nós temos que ficar com as nossas anteninhas duplamente ligadas, porque das vidas do Antigo Testamento, a que mais simboliza a Igreja de Cristo é o profeta Elias. Então ele é um grande sinal para nós. Então toda vez que você ouvir a respeito de Elias, o profeta, ele é um dos maiores símbolos da Igreja de Cristo. Ele foi arrebatado no final do seu ministério num carro de fogo até o céu, como nós, Igreja do Senhor, também um dia seremos. Amém. Estão ligados, né? Tá? Então, mas vamos ver um pouquinho do fundo histórico aí. Nesse tempo, Israel estava afastado do Senhor. Por quê? Porque o rei de Israel, chamado Acabe, se casara com uma mulher chamada Jezabel, a famosíssima Jeza. E a Jeza dominava sobre Acabe. Era uma pessoa de um temperamento, uma personalidade muito forte, e também ela era uma feiticeira. A união entre Acabe e essa Jezabel foi por acaso que a nação da qual Jezabel era enfim, filho do rei, foi feita ali uma aliança com Israel. Então uma aliança, vamos dizer assim, politicamente benéfica, só que espiritualmente foi um desastre, porque essa mulher começa a introduzir o seu culto pagão no reino de Israel, no povo do Senhor, e o povo do Senhor começa a se afastar completamente do Deus que os tirara do Egito e fizera deles uma nação.
e eles se afastam de uma forma tão grande do Senhor, em que a maioria do povo já não sabe mais se Deus é o Senhor, se Baal, que era o Deus do culto de Jezabel, era o Senhor. Essa Jezabel manda matar todos os profetas que eram do Senhor, e enfim, Israel cai numa grande apostasia, que é o afastamento de Deus. Deus queria acabar com essa situação, reintroduzir o seu culto ao seu povo, fazer o seu povo novamente retornar a adorá-lo e ter comunhão com ele. Deus levanta Elias. Elias, ele não era uma pessoa de posses. Quanto mais tem genealogias na Bíblia, tanto mais os seus personagens são ricos ou famosos, ou pelo menos a família deles tem algum recurso. Elias era tão pobre assim financeiramente de recursos, que nenhuma referência acerca da sua família. Apenas diz Elias o Tesbita. Tesbe, uma pequena aldeiazinha do reino de Israel. Mas Deus pega esse homem e o toma como profeta. Manda entregar um recado para Acabe. Ele está virado com o que Acabe tinha feito, levando todo Israel a se afastar do Senhor. E que durante 3 anos e meio não choveria sobre a terra. Aconteceu como Elias entregou esse recado, e a partir desse recado de Elias, houve uma seca em todo Israel de 3 anos e meio, e muitas pessoas morriam de fome. Elias era procurado pela justiça de Acabe, pela PM de Acabe, que queriam matá-lo por causa dessa profecia dele, queriam destruir Elias. Elias é guardado pelo Senhor, primeiramente no ribeiro de Querite, sustentado ali por corvos, e bebia das águas do ribeiro. O ribeiro se cessa a sua água, e Elias então vai para a casa de uma viúva pobre, que lhe sustenta milagrosamente por uma intervenção de Deus. Maravilha! Terminado o tempo de castigo de Deus, de 3 anos e meio, em que Deus disse para Elias, durante 3 anos e meio não vai chover sobre a terra. Agora Elias passou já os 3 anos e meio, vai para Acabe e diz que haverá chuva sobre a terra, mas primeiro tem que ser feito o chamado e famoso desafio no Carmelo. Elias chega para Acabe e manda Acabe reunir todos os profetas de Jezabel no Monte Carmelo. E lá Elias chega lá e fala assim: olha, vamos fazer aqui um altar. O Deus que responder com fogo sobre o altar, esse é o Deus verdadeiro. Se Baal é o Deus verdadeiro, sobre o altar de Baal vai cair fogo do céu. Mas se o meu Deus, Yahvé, Jeová, Yahvé, for o Deus verdadeiro, que é o Deus que eu sirvo, Deus Elias, sobre o meu altar que eu fizer vai cair o fogo. O fogo cai sobre o altar de Elias. O povo, vendo isso, começa a dizer: o Deus de Elias é o Deus verdadeiro. E esses profetas de Baal são profetas falsos. E o Deus dele, Baal, é um Deus falso. E daí todo o povo se arremeteu contra os profetas de Baal, e mataram todos os profetas, destruindo o culto de Jezabel, destruindo o culto a Baal, levando novamente o povo a adorar o Senhor. O povo já dizia: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Elias, que era um homem, como nós vimos ali pelo texto da Escritura, pobre, sem uma família abastada, sem uma genealogia, que viveu 3 anos e meio fugindo de Acabe, por intermináveis desertos, levando uma vida muito dura. Agora esse homem está dizendo para Acabe que vai chover. Ele ordena a chuva vem sobre a terra. O povo fica feliz, agora o povo tem chuva. Sobre o altar dele caiu fogo, então agora todo mundo está dizendo: o Deus de Elias é o único Deus. Elias está no seu auge. Elias é o cara. Ele mudou sozinho, com a intervenção divina, o poder de Deus, uma nação. E uma nação que não servia a Deus para uma nação que servia. Só que as coisas não ficam assim. Nós vemos aqui que Jezabel, endemoniada, ameaça Elias, e Elias, pela primeira vez na vida dele, Deus não lhe fala, não lhe vem nenhuma intervenção divina diante da ameaça de Jezabel à sua vida, e ele sai pelo deserto, como nós vemos nesse texto,
angustiado, perplexo, com medo e desesperado, ele chega debaixo de uma árvore local ali, que se chama zimbro. Essa palavra zimbro é uma árvore frutífera que tinha naquele local, e ele chega naquela árvore após ter atravessado um deserto novamente, e no seu ânimo de morte, ele pede a morte, diz assim: Senhor, já basta, quer me matar, eu fiquei 3 anos e meio aí fugindo de Acabe, fugindo de Jezabel, uma vida tão dura, agora que as coisas estavam melhor, intentam me matar, já basta, Senhor, toma minha vida, que eu morra, Senhor. Daí ele se deita cansado, daí de repente ele recebe um toque, e um anjo toca Elias, e quando Elias desperta, tem um pão de uma padaria do céu, com água do céu numa botija, e o anjo diz para ele comer aquele pão, beber aquela água. Nós vimos no texto ali, quando ele come e bebe, come o pão, bebe a água, ele caminha, pensem bem, 40 dias e 40 noites. Ele não toma água nesses 40 dias, ele não come mais nada, ele não dorme nesses 40 dias. Que pão que é esse, né? Hoje eu tomei uma sopa de lentilhas que me fez lembrar esse pão, né? Muito reforçado, tem um calorão, me levantou, acabou até com a gripe, que estava ungido, estava com unção daquele pão. Mas seja como for, Elias, a despeito do pão do céu e de um pão milagroso que o fez caminhar 40 dias, sem mais precisar dormir, sem precisar mais comer, sem precisar mais tomar água, sem fazer nada. O cara caminhou 40 dias, mas que pão que é esse? Esse homem, a despeito disso, interessante, ele vai para uma caverna. Não, ele não vai tendo recebido um pão do céu, uma água do céu, o toque de um anjo do céu, fazer a obra de Deus. Não, ele vai para uma caverna, diz o texto, ele entra dentro da caverna e Deus começa a conversar com ele. E os mesmos murmúrios, as mesmas dores, as mesmas inquietações, as mesmas angústias que ele vivenciou quando chegou no zimbro, fugindo de Jezabel, debaixo daquela árvore chamada zimbro, as mesmas palavras ele usa lá para o Senhor. Não pede a morte, mas ele diz que está angustiado, está perplexo com tudo o que havia há pouco acontecido com ele. Maravilha! Esse é o fundo histórico, ok. E agora, o que isso tem a ver comigo, que aqui estou nessa noite? Que é isso que é o mais importante, né? Já que nós somos Elias, Elias é um símbolo de nós como igreja do Senhor. Pense bem, Elias passou por um deserto. E depois de ter atravessado o deserto, e no seu deserto incluía-se Jezabel, ele vai para debaixo desse zimbro e pede a morte. Nós hoje vivemos nesse mundo como igreja do Senhor um grande deserto, chamado mundo tenebroso em que nós vivemos. A Bíblia diz que vivemos num mundo tenebroso, cercado de forças espirituais das trevas. A Bíblia diz que nos últimos dias os homens seriam amantes de si mesmos, que os homens seriam perversos, que os homens seriam maus. Tudo isso faz parte de um bojo chamado deserto. Deserto na Bíblia sempre foi um lugar muito ruim. Jesus encontrou o diabo no deserto. Agar quase morre de sede no deserto, ela e seu filho, não fosse a intervenção divina. O povo de Israel singrou pelo deserto da Arábia até a terra prometida, e sempre Deus teve que vir com muitas intervenções de milagres, com água da rocha, com maná do céu, porque o deserto é um local de escassez, deserto é um local de luta, deserto é um local de dor, e o deserto pega aqui em cheio Elias, que fica até depressivo, pedindo a morte num deserto. A fim de soerguer Elias da sua prostração e da sua angústia, nós vimos no texto que Deus usou 2 ministrações na vida de Elias, não uma, 2. Ele ministrou a Elias do zimbro, com um pão, com uma água, com um anjo. Mas parece que não foi suficiente.
Elias vai para a caverna, e aí lá novamente, Deus lá, ministrando na caverna para Elias. Elias recebe 2 ministrações. Nós somos a igreja do Senhor, e hoje o Senhor tem a dizer para nós que nós precisamos de 2 ministrações de Deus para nossas vidas. Você veio hoje aqui para Deus dizer para você que você precisa de 2 ministrações de Deus, que são fundamentais, você como igreja do Senhor, a vida em que você possa atravessar o deserto. Não é somente atravessar o deserto, é levar mais alguém com você por esse deserto, como Elias fez com Eliseu. Continuar o ministério, cumprir a obra que o Senhor tem na tua vida, levar a tua família a Cristo, levar as pessoas que estão aí na sarjeta ao Senhor, ser você mesmo uma pessoa mais do que vencedora. Não é você ficar fugindo, com medo, com angústia, se escondendo. O Senhor tem mais do que vitória para a tua vida, até num dia, tal qual Elias. E esse será o teu fim. Você será arrebatado aos céus, a encontrar-se com o Senhor nos ares. Esse é o projeto que Deus tem. Mas você está no deserto, e daí nesse deserto você precisa das 2 ministrações. A ministração do zimbro, que Elias recebeu, e a ministração da caverna. As 2 ministrações. Tá, o que Elias recebeu debaixo daquela árvore chamada zimbro? Qual seria o significado do zimbro? Porque simplesmente, pense, Elias ouviu Deus na caverna. Não era só o caso de Elias ir para a caverna já direto, ouvir a voz de Deus e completar a obra, e depois ser arrebatado no carro de fogo? O que pode ser superior a ouvir a voz de Deus? Mas teve o zimbro. Anjo, um pão abençoado, só perdeu para a tua supina. Água do céu, o toque duplo de um anjo, tocou 2 vezes, né? O que pode ser superior? Um anjo, imagina, vir um anjo assim, te dar um pão, precisa ainda de caverna? Pois é, por que será? 2 ministrações que nós precisamos receber do Senhor, até para completarmos a nossa missão na terra, e sermos arrebatados ao Senhor nos ares, para estar para sempre com o Senhor. A ministração do zimbro, ela simboliza na nossa vida as relações de poder com Deus. Ali aparece um anjo, manifestação de poder de Deus, com um pão de uma padaria do céu. Não foi Elias, nem ninguém fez aquele pão veio direto do céu, e é um pão tão do céu que o cara anda 40 dias e 40 noites sem fome, sem sede, sem nada, com aquela água, aquele pão. Muito bem, água do céu, pão do céu, anjo do céu, uma manifestação poderosa de Deus sobre a vida dele. Então, nós que hoje viemos aqui, você, eu, nós precisamos das ministrações de poder de Deus na nossa vida. Você, nós que estamos aqui, cada um de nós que estamos aqui, nós precisamos do poder de Deus que se aperfeiçoa em nossa fraqueza, do poder de Deus que nos demove, do poder de Deus que tira de nós as angústias, o poder de Deus que tira de nós as tristezas, o poder de Deus que supre as nossas necessidades, o poder de Deus capaz de destruir o inimigo, o poder de Deus capaz de tocar nos teus familiares e reconciliá-los, o poder de Deus que em tantos versículos a palavra de Deus nos insta acerca do poder de Deus. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e por causa desse poder em vós, ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Poder de Deus, que Deus quer dar hoje para você expulsar o demônio, falar novas línguas, se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Poder de Deus que vem ao teu ser, te dando uma força, te dando uma determinação, te dando um desprendimento, porque quando a gente recebe o poder de Deus, os nossos filhos e nossas filhas profetizam, os jovens têm visão. Oh meu Deus, quando vem o poder de Deus, e o Senhor hoje diz para ele que uma das ministrações é a manifestação de poder de Deus, que Deus tem para mim e para a tua vida. A Bíblia diz, Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para todo aquele que nós precisamos de poder. O pão e a água
São as relações de poder com Deus na materialidade, naquilo que é matéria, naquilo que é coisa. E o anjo é o símbolo da manifestação do poder de Deus relativo às coisas espirituais e ministeriais. É quando Deus nos dá poder para o ministério. E o pão e a água é o símbolo do poder de Deus nas nossas coisas que são materiais. É a bênção financeira que Deus tem para a tua vida. É o Deus que abençoa o nosso pão e a nossa água e tira do nosso meio as enfermidades. Saiba que Deus tem promessas de poder. É a ministração, é a ação dele no teu corpo para te curar, na tua área financeira para te prosperar, nos teus negócios para te abençoar. Hoje o Espírito de Deus diz que você está nessas tuas logiquinhas, contando as moedinhas, mas quando o poder de Deus vem no nosso 2 mais 2, dá milhões, não dá 4, e é isso que Deus tem a dizer para nós hoje aqui. Há uma ministração, nós como igreja singrando esse deserto, que são manifestações eminentemente de Deus, de poder de Deus na nossa materialidade, que estão simbolizadas por um pão do céu, por uma água do céu. É Deus tocando na nossa materialidade com poder. E anjo é Deus tocando no ministério, é Deus nos enchendo do Espírito Santo, é a gente falando novas línguas, é a gente ser ministros do Senhor do Evangelho. Não é mais nós que estamos falando, mas é o Espírito Santo que está em nós, que fala por nós. Hoje o Senhor vem confrontar e nos dizer que nós precisamos das manifestações, como os profetas da Bíblia. Moisés, você vê claramente que o ministério de Moisés foi um ministério eminentemente de poder. Deus chama ele: Moisés, você vai tirar o povo da terra prometida. Mas Senhor, eu não tenho exército, eu não tenho nada. Moisés, coloca a mão no teu peito. Agora tira a tua mão para fora. A mão dele estava leprosa. Moisés, coloca a tua mão leprosa novamente no peito. Tira agora. E a mão dele estava novamente bem certinho. Moisés, pega agora e joga água na terra. A água se transformou em sangue. Moisés, pega a tua vara, coloca no chão, se transforma numa cobra. Ele dá ali poder para o ministério de Moisés, que aliás foi tão notório o poder do ministério de Moisés, que a vara de Moisés toca no Mar Vermelho, e o Mar Vermelho se abre. A gente vê que Moisés toca com o seu cajado na rocha, sai água da rocha. O poder de Deus vai acompanhando o próprio Elias, que nós estamos falando aqui, objeto hoje daquilo que nós estamos falando. Chega exército para prender Elias. Se eu sou profeta do Senhor, moram vocês queimados, cai fogo do céu e tora os exércitos. Vira um churrasco do exército. Não aconteceu uma, aconteceu pela segunda, e o terceiro exército veio todo assim. Mas você pode ir com a gente lá, tem que virar churrasco. No ministério de Elias, a ressurreição de mortos, não vai chover sobre a terra segundo a minha ordem. Não, agora vai chover, agora vai chover. Poder. E o Senhor tem para todos nós relação de poder. Em Deuteronômio 28, que diz: se ouvirdes a minha voz, atentando para tudo que eu vos disser, eu vou abençoar você no campo, eu vou abençoar você na cidade. Bendito será o teu fruto, bendito será o fruto do teu ventre, bendito será a tua amassadeira, bendito será o teu gado. É o poder de Deus na minha materialidade. Deus quer nos abençoar, Deus quer te dar, Deus quer prosperidade. A palavra de Deus diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, como está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e pela fé recebamos a promessa do Espírito Santo. Aí você vê a relação de poder na materialidade e na espiritualidade. Gálatas 3,14, que fala esse versículo. Então, as relações de poder é uma vontade de Deus. Deus quer fazer de você uma pessoa próspera. Deus quer
fazer de você uma pessoa saudável, e não somente isso, Ele quer que você, no momento de doença, receba cura. No momento de doença do teu familiar, você ore e ele seja curado. Deus quer que você participe das relações eminentemente de poder. Só que hoje o que o Senhor está dizendo para nós, todos que estamos aqui, é que parece que as relações de poder elas são insuficientes. Porque senão elas bastariam. Se o poder de Deus na nossa vida fosse suficiente, Elias tinha pego com todo aquele poder recebido de anjo, de pão, de água do céu. Ele simplesmente teria ido ungido Azael, rei da Síria, ungido Jeú, rei de Israel, ungido Eliseu, profeta desse lugar, e subiria num carro de fogo, completando o seu ministério. Mas não foi isso que aconteceu. O pão, o anjo, a água não foram suficientes, porque não são. Existe algo mais. Ele vai para dentro da caverna, e ali ele fala com Deus. As relações de poder, elas não são, elas se complementam com a caverna. Há uma outra ministração de Deus, para além do zimbro, chamado caverna. E caverna é algo que eu tenho que entrar dentro, é algo que eu tenho que me aprofundar. É algo, zimbro não, zimbro é algo que está ali, eu não tenho que me aprofundar, simplesmente está ali. É uma árvore, estou debaixo, mas é um símbolo. A caverna é algo que eu tenho que entrar. Fala de relacionamentos, em que nos meus relacionamentos eu posso estar na boca da caverna, ou posso me aprofundar. Então o que é caverna? A caverna é meu relacionamento com Deus. A caverna é o mundo dos meus relacionamentos. É quando a minha alma é tratada, porque poder, dinheiro não entra na minha alma, carro não entra dentro da minha alma. Eu não vou ficar melhor no meu caráter tendo uma conta bancária maior, às vezes fico até pior, porque essas coisas não entram dentro do meu ser, elas não entram para além. Essas coisas são coisas da caverna. É por isso que foi insuficiente, porque sempre é, porque tem coisas que são do zimbro e se compram com Mastercard, mas tem aquelas que não se compram com Mastercard, e aquelas que é lá na caverna. É por isso que essas duas ministrações, você vai ver Moisés, por exemplo, ele recebe poder, no mesmo texto que diz que Deus dá poderes a Moisés, que joga água no chão e vira sangue, que coloca ali a sua vara e vira uma cobra, que coloca a mão no peito e está leprosa, depois coloca, ele está normal novamente. Desse mesmo texto, você vai ver muito mais páginas de Deus colocando ele numa espécie de caverna, porque diz assim: eu te chamei para libertar o meu povo, e ele diz: mas eu sou pesado de língua, eu não sei falar. E ali você vai ver Deus trabalhando no caráter, nas emoções, demovendo do coração de Moisés a baixa estima, demovendo do coração de Moisés algo que muitos de nós muitas vezes carregamos: eu não posso, eu não consigo, comigo não dá certo. O Senhor tem a dizer para nós que você pode todas as coisas através daquele que te fortalece. Hoje o Senhor tem uma relação de poder, mas tem uma caverna da intimidade para falar no teu coração: eu não sou como teu pai, como tua mãe, porque a Bíblia diz que ainda que meu pai e minha mãe me desprezarem, o Senhor me recolherá. Hoje o Senhor tem uma caverna no nosso coração para colocar a gente no colo e dizer: você é minha filhinha, meu filhinho especial. Hoje o Senhor tem para nós uma caverna para tirar dos nossos pensamentos tortos, pensamentos errados, porque no zimbro não teve pensamento nenhum que foi confrontado. No zimbro ele recebe poder e sai andando 40 dias. O anjo lhe toca e diz: ó, muito longo é o teu caminho. Não é uma palavra consoladora, não é uma palavra confrontadora. Agora, quando ele chega na caverna, a orelhinha de Elias é puxada. Quando ele chega na caverna, os pensamentos tortos que ele diz: só eu ficou nada, eu sou o Senhor que tenho reservado 7.000 joelhos
que não se dobram a Jezabel. Se não está sozinho, eu estou com você. Eu tenho um grupo chamado igreja que também está com você, que está orando por você também, Elias, como você que está aqui hoje. Hoje você pensa que está sozinho, mas o Senhor diz, eu tenho 7.000, são vidas que estão orando e jejuando por você, são pessoas que o Senhor diz, eu tenho levantado para você estar de pé hoje aqui. Você não está sozinho na tua família, porque tua família não é uma família apenas de sangue, mas é uma família chamada redimidos e lavados. O sangue de Jesus é uma família chamada igreja. Hoje o Senhor está dizendo aos nossos corações que os nossos pensamentos não são demovidos à relação de poder. Você pensa em poder, você pensa em dinheiro, mas o Senhor diz, você tem que ir para além disso, para uma caverna. Teus pensamentos têm que ser mudados, teus sentimentos têm que ser aferidos, tem que colocar um prumo na tua consciência, tem que trazer coisas novas à tua memória, tem que alargar a tua visão. É por isso que você precisa de uma caverna. E é por isso que o zimbro, o poder está sendo algo muito insuficiente. Ah, Jesus, queremos por muitas vezes parar no zimbro. O que mais alguém pode querer? Eu tenho um poder de Deus, um pão do céu, um anjo que me toca, água de Deus. Eu tenho dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, vira até samba. Não vou precisar de mais nada, não é? O que mais eu preciso do que zimbro na minha vida? Tenho dinheiro. Os Beatles diziam que dinheiro não compra felicidade. Mas muitos acham que sim. Mas irmãos, se o zimbro fala das relações de poder com Deus, na espiritualidade, no ministério, com o anjo, nas coisas materiais, com pão e água do céu, a caverna fala das relações emocionais, íntimas e relacionais com Deus. Zimbro é algo externo, caverna são aqueles momentos internos, aquelas coisas íntimas. Caverna é algo lá da alma. Dinheiro, trabalho, vida material, todas essas realidades, as tuas habilidades, a tua inteligência, aquilo que você tem, os dons ministeriais, meus irmãos, tudo isso que é relação de poder, tudo isso que te dá dunamis, poder, movimento, isso é da vontade de Deus, mas isso é zimbro, e tem algo para além do zimbro chamado caverna, relações emocionais com Deus, que Deus quer cultivar na tua vida. Muitos nem sabem que podem ter Deus como Abba. Desculpe usar o Felipe novamente, o Felipe nos marcou, né? Então, eu pegava o meu filho no colo. Eu até perdi a prática. Eu não gosto de fazer a apresentação de criança porque eu não sei pegar na situação. Pegava o filho. Ele estava desmamado. Ele tinha passado pelo zimbro. Então ele estava com a barriguinha bem cheia de leite. Daí ele ficava ali. Mas daí ele tinha fome de outras coisas, né? Já viu aquela música do Titã? Você tem fome de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão, viado. A gente quer mais que o zimbro. E daí ele estava ali, meu filho estava desmamado. Eu falei, filho, você já tem zimbro. Dorme, dorme, pessoal. E ele não dormia, porque o zimbro, a barriga estava cheia, até brotando. Só que aquilo não era suficiente. Eu falei, o que está acontecendo? Ele olhava para a minha boca e tentava falar. Eu falava, fala, pai. Fala assim, Corinthians. Ele parmeira. Ele vinha assim, acho que era Palmeiras. Aba. Só saía aba. O salmista Davi diz assim, tal criança desmamada para com sua mãe, assim é a minha alma para contigo. Ou seja, a criança desmamada, ela estava
As mães aí sabem, a criança tá desmamada, mas ela está com fome de caverna. Ela quer conversar com uma infante nas fraldas e quer falar com você. Por quê? É a alma. Ela quer ver os teus olhos. Ela quer comunicar, ela quer caverna. O erro é o seguinte, minha gente, é que a moeda da vida tem dois lados. Um é zimbro, relação de poder. Outro é caverna, relação de afetividade. Sabe, eu fico pensando, a gente, na nossa vida, a gente luta pelos zimbros, né? Dinheiro, profissão. Mas, irmãos, quantas vezes eu estava no meu trabalho, e ali suando no trabalho, e daí o que me alentava debaixo daquele zimbro do meu trabalho, é que eu tinha uma caverna que estava me esperando quando terminasse ali o meu expediente. E chegando lá, eu tinha uma esposa, chegando lá, eu ouvi aquela panela de pressão, o feijãozinho do jeito que eu gosto. Isso é caverna. Ela estava fazendo aquele aparelhozinho, para mim, eu tinha tanta caverna, eu tinha tanto carinho. Sabe como é triste para certas pessoas? Eu vou dormir aqui no meu zimbro, no meu escritório, porque eu não tenho caverna. Eu tenho uma família lá que me odeia. Eu não tenho caverna. Eu não tenho sentimento. Sabe, desde essas coisas que a gente faz, o cachorrinho que vem nos receber em casa como se nós fôssemos Deus, é caverna, é afetividade. A gente não é robô, a gente quer recostar no colo da mãe, chegar no ombro do pai, esboçar as nossas dores mais íntimas. A gente quer caverna. A gente ganha dinheiro, zimbro, mas a vida se completa em sua perfeição quando a gente tem a afetividade, quando a gente pode estar na igreja, dar um abraço no irmão. E não é só isso. A gente vai para as relações de poder, e a gente fala em línguas estranhas, e a gente pula no repeter do mistério do manto, no monte da vigília. Mas aí, tem um momento que a gente fecha a porta do quarto secreto quando ninguém vê. E ali no quarto secreto a gente começa a falar com Deus. Começa a vir, a gente começa a chorar e começa alguma coisa mover-se dentro da gente. É porque a gente está na caverna. E Ele começa a falar conosco. E as lágrimas começam a vir. Começa como aqueles discípulos de Emaús, que estavam numa relação tão de poder com Deus. Nós pensávamos que Deus iria restaurar o reino de Israel falando de Jesus. Mas Jesus abria as Escrituras, e ao abrir as Escrituras, eles disseram que o coração deles ardia. Havia uma coisa que entrava dentro, é caverna. O que entra dentro de nós é caverna. Por isso que a palavra de Deus é uma semente que ela entra dentro da terra. Essas coisas que entram dentro de nós são as coisas de caverna, as coisas que entram na nossa intimidade, as coisas que mudam a nossa alma, as coisas. A palavra de Deus ela é viva e eficaz e mais penetrante que espada alguma de dois gumes, que chega até a divisão da alma. É algo que penetra. Isso é caverna, é algo que entra dentro de nós. Nós entramos no relacionamento com Deus e Ele entra dentro de nós. É por isso que Jeremias dizendo assim: eu não vou mais falar dele, mas ele é todavia para mim um fogo ardendo dentro do meu coração, não posso mais conter. Eu tenho que glorificar o nome de Deus. Sabe, nós temos essas duas vertentes. Se você pegar uma moeda só com cara, é falsa. Ou com duas caras, zimbro, falsa, cara e coroa. Na vida existe uma moeda da vida. Numa está zimbro, as relações de poder. Na outra, as relações de caverna, íntimas, nós com Deus.
e já que eu estou aproveitando do Felipe, né, eu estava confabulando com ele, 1 Coríntios 14, ele falou que quando ele ia orar, ou ora, até hoje a gente vê isso acontece, ele chega, se ajoelha e você já começa a ouvir lá de cima, ele está lá no monte igual Moisés, lá no último andar do sobrado, e a gente começa a perceber, eu fico assim, nossa, o monte está fumegando, né? Aí está lá ele, e as línguas estranhas, e as línguas rajadas de língua estranha, eu falei, meu Deus, o que eu posso falar? E só que ele para, e ele está falando com a mente. Paulo apóstolo, 1 Coríntios 14, diz, eu orarei com o espírito, e eu orarei com a minha mente. A Bíblia diz que muitos aqui se batizaram em águas e agora vão ser batizados com o Espírito Santo com fogo. O crente fala em línguas estranhas. O texto de 1 Coríntios diz que quem fala em línguas estranhas ora a Deus em mistérios e não compreende, porque fala em mistérios com Deus. Mas diz a palavra de Deus que quem ora em línguas edifica a sua fé. Então ela tem um papel, só que faz parte das relações de poder, porque eu não compreendo. Mas meu filho diz que quando vinha essa relação de poder, ele também tinha momentos em que ele abria a sua boca e dizia, Senhor, pequei, ou Senhor, me ajude, ou Senhor, tenho medo a respeito disso, ou Senhor, o que faço a respeito dessa outra área da minha vida? Falando das relações íntimas, da intimidade, dele estar no colo do Abba, e onde ele pode expressar a sua riqueza interior. Nós todos temos isso. Não pode ter só zimbro, não pode ter só relação de poder, você não pode almejar apenas coisas materiais, porque você é para além disso. Você precisa de um ótimo relacionamento com teu filho, com tua filha. Você precisa de um ótimo relacionamento com teu pai e tua mãe. Se você for a pessoa mais rica do mundo, mas você não tiver afetividade, a fome da tua alma será tão gritante que você será uma pessoa muito infeliz. Nós fomos criados por Deus para termos do Senhor todas as bênçãos. A palavra de Deus fala, bendito seja Deus que nos abençoou com todas as bênçãos, ou seja, espirituais, materiais e em níveis de sentimento, para cada um de nós. Gente, Adão, Deus deu para Adão todo o poder. Adão era tão poderoso, tão inteligente. Adão, você vai dar nome a todos os animais. Esse daí tem essa tromba, vou chamar ele de elefante, tá? Deus deu poderes divinos para Adão. Para isso, sem pecado, nossa, o que faltava para Adão? Deus fala assim, está faltando o zimbro. Falhei uma adjuntora, uma mulher que lhe seja idônea, porque está faltando relacionamento, está faltando caverna, está faltando sentimento. E é por isso que o próprio Deus, no final de todas as tardes, na viração do dia, ele pessoalmente, Deus ia até Adão e Eva, para estar ali comungando com eles. Ele tinha dado toda aquela relação de poder, toda aquela exuberante natureza, mas ele dava de si. Sabe? Nós somos assim, Deus nos criou assim. Elias não é mais ministrado depois do zimbro e caverna, ele não é mais ministrado. Depois do zimbro, das ministrações de poder, e depois das ministrações de caverna, de intimidade, ele com Deus, em que seu ser é tratado pelo Senhor, você não vai ver mais o Elias indo atrás de outra ministração, indo atrás de outra necessidade. Simplesmente ele vai, ele completa a obra. Na caverna, Deus dá as orientações para o seguinte: Elias, eu quero que você vá ungir, para completar a obra de destruição desse reino maligno de Jezabel, você vai ungir Azael, rei da Síria. Azael foi o rei que matou Acabe. Você vai ungir, Elias, a Jeú, rei em Israel. Jeú foi o rei que matou Jezabel. E você vai ungir Eliseu, profeta, em teu lugar. O Eliseu teve o dobro de ministério em relação a Elias.
com curas, com milagres, coisas tremendas. Essas orientações ele recebeu na caverna, e ele sai dali sem medo, sem angústia, sem tristeza, e completa a obra, porque tudo que nós precisamos é o poder que Deus quer dar para nós, na nossa área financeira, na nossa área material, na nossa área profissional, inteligência, bênção nos estudos. Se você tem alguma dificuldade, o Senhor diz que é o Deus que providencia tudo que você precisa para a área material, e também ministério, porque aquele anjo representa muito o ministério. Se quiser poder para o teu ministério, ele tem palavra para o teu ministério, ele tem dons para o teu ministério, ele tem uma palavra profética a sair da tua boca, que vai tocar no coração da tua família, a fim de que a tua família você possa dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. O Senhor tem isso para a tua vida, mas o Senhor diz para nós hoje aqui: mas eu tenho para além disso relações íntimas, eu como você, eu quero encontrar com você, naquele lugar chamado quarto secreto. Você tem que ficar ali orando até que se rompa do teu coração toda dureza, toda frieza, e você possa encontrar eu como teu Abba, em que você ali vai dizer como Ana. Ana era uma mulher que não podia ter filhos, ela entra dentro do templo, a mãe de Samuel, e diz que o profeta Elias a tem por embriagada, porque quando ela orava ao Senhor, na sua angústia, ela orava, ela só balbuciava palavras, não saía a sua voz. Porque o que é isso? É Abba. É quando a pessoa rasga o coração a um nível de intensidade tão profunda com Deus, que ele fala das entranhas do seu coração, sentindo a presença do Senhor. Hoje o Senhor diz: meus filhos estão muitas vezes com vidas tão secas, não sentindo mais a minha presença, não sentindo mais o Abba. E o Senhor hoje nos trouxe aqui, que Ele tem para você as relações de poder. Você não precisa se preocupar. Tem mais de 1000 promessas na Bíblia de poder, de área financeira, de bênção, mas o Senhor diz que você precisa de afeto, carinho, relacionamento, tanto com Deus como com o próximo. Você é uma pessoa para além da materialidade, e o Senhor hoje, o Espírito Profético diz que teu coração está sentindo as necessidades da intimidade. Você daria a tua casa, teu carro por um abraço de um filho, por um filho que te compreendesse. Você daria todo o dinheiro que você tem e muito mais, até emprestaria dinheiro se dinheiro comprasse amor. Você gostaria de trocar todos os zimbros do mundo por um momentinho de caverna com tua mãe, por um momentinho de caverna com teu pai, pelo menos uma vez na vida. Será que uma vez na vida eu vou ter um momento de caverna em que meu pai vai me compreender, em que eu vou ser aceito pelos meus pais, em que essa rejeição vai acabar na minha vida? Não é possível que a minha vida seja uma vida sem caverna, sem um relacionamento íntimo e pessoal com as pessoas que eu desejo tanto ter relacionamento. E o Senhor hoje tem para você isso e muito mais. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Algumas armadilhas das realidades zimbro e caverna, muito em voga nos nossos dias. Será que a igreja zimbro seja mais visada, mais buscada, e na vida de muitos a única existente? Em que a única realidade que as pessoas vão para a igreja e se relacionando com Deus é acerca do poder de Deus? Porque vão lá atrás de uma casa, vão lá atrás de um carro. Eu posso ver já os testemunhos. O microfone na pessoa. Eu estava na outra igreja e daí minha vida, eu estava lá na mendigância. Mas hoje está diferente. Hoje eu tenho 3 carros, 4 casas e 2 mulheres. A igreja zimbro. As pessoas vão atrás apenas de pão, de água e de anjo. É só repetir, é só fogo, é só poder, é só dons, mas não tem uma relação íntima. A pessoa nem sabe que posso me relacionar com Deus. É como aquele povo de Israel no tempo de Moisés, que para eles Deus era só um ser que dava medo, é só relação de poder, não tinha relação de intimidade. Moisés, você lá e sobe um monte, você é íntimo do homem. E na verdade, na palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós.
Ah, como Deus quer pegar cada um de nós aqui no colo. Nossa. Trazer aqui a gente, ó. Sabe? E daí olhar para o teu rosto e olho dele no teu olhozinho e ver você pronunciando Abba, Paizinho. Vejo muitos crentes espirituais, mas zimbro. Você pergunta sobre a interioridade da pessoa. Você está tristinho hoje? Não, Deus está me usando, irmão. Não, mas eu noto, irmão, que você está meio tristinho hoje. Está acontecendo alguma coisa? Não, é o diabo que está brabo comigo. Meu irmão, ele vai para o zimbro. Você tenta colocar ele na caverna, não tem jeito. Porque na caverna tem tratamento de Deus. Na caverna tem o apaziguamento da nossa alma. Nós falamos isso aqui na praia agora que eu estive a semana retrasada. Eu ficava pensando assim, nossa, mas com uma beleza tão exuberante como essa, e existe uma maior ainda, por exemplo, no Rio de Janeiro, por que o pessoal de lá, a gente se mostra assim, tanto banditismo, e parece que os nossos irmãos cariocas, guanabarinos, fluminenses, são tão assim estressados diante de uma beleza tão exuberante como a beleza da cidade mais linda do mundo. É por causa que essas relações de poder não entram dentro do coração. O que entra dentro do coração são as relações de caverna, são as relações de intimidade. Então, aquele quadro do tio Patinhas que se joga numa montanha e fica nadando, isso não entra dentro do coração nosso, porque o nosso ser não é assim que Deus nos fez. Deus faz com que o carro não entre. Gente, os filhinhos de papai que a gente vê fazendo racha com carros riquíssimos são frutos de pais, são vítimas de pais que deram zimbro, carro, dinheiro, riqueza, poder, mas não deram caverna para os seus filhos. E agora os seus filhos estão assim, angustiados, com o bolso cheio. Nossa, um grande imóvel, uma mansão, andando tristes de um lado para o outro. E uma tristeza que eles não se explica. Poxa, eu tenho riqueza, eu tenho carro, eu tenho tanto, eu tenho uma vida financeira tão boa. Tantos países do mundo como Suécia, Suíça, com IDHs assim elevadíssimos. Os jovens já com 20 anos, já 30 anos, já viajaram o mundo todo, riquíssimos, empregados em faculdade. E nesses países riquíssimos, os índices de suicídio alarmantes. Sabe por quê? Zimbro sem caverna. A gente não é bicho. Aliás, até o bicho gosta de carinho. Até o bicho gosta de zimbro, não é? E também de caverna, de ministrações internas. Gente, nós somos pessoas. E talvez hoje você chegou aqui, poxa, eu dei tudo para o meu filho. Eu dei para ele a faculdade, eu dei para ele dinheiro, eu dei para ele todas as oportunidades que eu mesmo não tive. Mas quem sabe se esse filho, essa filha, esse pai, essa mãe, essa pessoa que você tem esse relacionamento, ela não está precisando de uma caverna. Sabe que ela não trocaria todo o zimbro recebido por um momento de caverna com você? Será que hoje o Espírito de Deus nos chamou aqui para dizer, olha, você tem ministrado como pai, como mãe, como filho, como filha, como parente, como irmão, muito zimbro na vida dessa pessoa. E você tem se escondido no zimbro. Você tem dado dinheiro que é mais fácil, porque você não quer um relacionamento. Você tem dado todas as coisas materiais, zimbro. E esses olhinhos, sabe que eles não estão querendo um colo? Sabe que eles não estão querendo caverna? Sabe que eles não estão querendo aprofundar os relacionamentos? Você sabe que você não tem dado uma medida exacerbada, exagerada de zimbro, mas uma medida tão curta, tão pequena, tão passageira, tão en passant de caverna, de relacionamento? Será que não é isso que essa pessoa está não somente precisando, mas querendo muito mais para se equilibrar?
Se você está planejando qual zimbro vai dar para a pessoa, qual relação de poder, quanto de dinheiro, e tudo que essa pessoa precisa é de um telefonema dizendo: filho, filha, pai, mãe, irmão, eu amo você. Deus tem para nós o seguinte, meus queridos. Quando a Bíblia fala, Espírito que o mundo não conhece, falando do Espírito Santo, nem o vê. Daí fala o texto: mas vós o conheceis, porque estará convosco. Deus convosco, Deus Emanuel, e habitará em vós. É o Cristo em vós. Deus tem o Emanuel para nós, Deus conosco. São relações externas, relações de poder. E Deus também tem o Cristo em vós, como Paulo disse. Cristo em vós, a esperança da glória. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam um. Deus tem a promessa do Emanuel, aquele que habita conosco no zimbro, e também tem a promessa do Cristo em vós. É o Deus íntimo, é o Deus que fala lá dentro, é o Deus que ministra lá na intimidade do nosso ser. Como nós precisamos desesperadamente dessas duas realidades na nossa vida. Como nós precisamos, assim, absolutamente. Nós não podemos ser como o povo de Israel, viciados em zimbro. Porque em João, o povo de Israel vai até onde Jesus estava. Logo depois da primeira multiplicação dos pães, porque eles estavam com fome, e Jesus é uma espécie de padaria, né? Porque multiplicou o pão. Zimbro. Vou atrás de pão. Chegando lá, Jesus fala: vocês vieram aqui somente por causa dos pães. E ele confronta. Por quê? Isso fazia eco. Porque 2000 anos atrás, o povo de Israel, que se engrava ao deserto da Arábia, até a terra prometida, Canaã, também viciados em milagres, viciados em zimbro. Toda hora que uma coisa dava errado, faltava pão, eles começavam a reclamar acerca da falta de pão para Moisés. Vinha o milagre, vinha o maná, caía pão do céu. Tá? Passou ali, na mesma semana, no dia seguinte, faltou água. Começavam a murmurar pela falta da água. Moisés pegava, tocava com o cajado dele na rocha e saía água da rocha. Beleza. Daí continuava. Daí sabe o que acontecia? Em vez de se converter com aquilo ali, nós estamos cansados de comer maná, a gente não aguenta mais comer maná, a gente não aguenta mais, a gente quer carne, a gente quer cebola e os pepinos do Egito. Zimbro. Ou seja, você pode ser viciado em zimbro, relações de poder. Milagre não transforma o caráter. Milagre não nos vincula mais a Deus. Milagre, nós podemos ser viciados em zimbro, viciados em milagres, e ao viciarmos em milagre, qualquer coisa errada que dá na nossa vida, a gente começa a reclamar. Não tem dinheiro, começa a reclamar. Quando alguém, toda murmuração, é porque nós não estamos tendo um relacionamento de caverna com Deus. Toda murmuração. Estou com um problema financeiro. Não é o problema da falta do zimbro. É que eu não tenho uma caverna para onde eu vou e ali Deus me consola. Porque a palavra de Deus fala: não estejais ansiosos por coisa, zimbro, coisa alguma. Antes faço conhecido diante de Deus as vossas necessidades, com súplica, oração e ação de graça. E não diz o texto: eu vou te abençoar, não, eu vou te dar glória, não. A paz de Deus, que excede o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Você vai para uma relação de caverna. A paz é na caverna. O amor é na caverna. As coisas que entram, as coisas afetivas, é dentro do nosso ser. Elas são dadas quando nos buscamos nos relacionar com Deus através de uma vida de oração e na presença dEle. Até esperarmos os muitos momentos que Ele muitas vezes tira de nós, o próprio Deus puxa de nós o tapete, tira de nós os zimbros, para que a gente possa ficar muito mais ativo, muito mais alerta à nossa necessidade de caverna, nossa necessidade de relacionamento com Deus.
nossa necessidade de afetividade, onde esperaremos as mais gloriosas bênçãos de Deus da maneira dele. Paulo dizia, Deus me abençoa no zimbro, só que é infinitamente mais do que eu penso ou peço, segundo o seu poder que em mim opera. Porque, gente, hoje o Espírito de Deus revela, você quer tanto um zimbro dessa maneira, você não acha que Deus tem um zimbro muito maior para a tua vida? Você quer um zimbro X. Só que é o seguinte, para todos nós aqui, quanto mais altos estão os céus elevados acima da terra, assim são mais altos os meus pensamentos que os vossos pensamentos, e os meus caminhos mais elevados que os vossos caminhos. Deus é o seguinte, eu quero um zimbro X, daí Deus não me dá, eu começo a fazer uma campanha, eu faço a campanha daqueles que não receberam a campanha do zimbro, e fico nessa montoeira de campanha, porque eu quero aquela pessoa, ou eu quero aquele carro, ou eu quero aquilo, ou eu quero aquela, Senhor, é a moreninha, Senhor, é a moreninha, o RG dela é esse, o CPF é esse. Daí a gente não entra na caverna para ouvir de Deus, filho, não é a moreninha, nem aquela loirinha, nem aquela ruivinha, é outra. Porque ouvir a voz de Deus, você não vai ouvir ela no zimbro. Não é numa campanha. Aqui, irmãos, é uma relação, você está recebendo um zimbro do Senhor, também a caverna, porque a palavra de Deus está te confrontando. Mas para você sentir a caverna, essa relação íntima, você tem que ir para os joelhos. Você precisa, o Espírito de Deus hoje aqui fala conosco assim, você precisa de um joelho, se dobrar no quarto secreto, você fechar a porta lá, e você falar comigo as suas dores mais profundas. Você precisa disso. Muitos crentes, eles vão na igreja X, estão atrás de símbolo, vão na igreja Y, e Deus está esperando lá. O Espírito de Deus revela que muitos se batem e se esmeram para ir numa igreja, enquanto que a solução está na caverna, dentro das suas próprias casas. Viciados em zimbro. Deus quer o vivenciar das relações de poder e das intimidades. Zimbro e caverna, ambos devem fazer parte das nossas vidas. Tem aqui, gente, uma Bíblia. Vai dar mais umas 3 lições. Então, nós vamos terminar na próxima, né, que tem muita coisa para falar, seria a segunda parte dessa palavra. Para o próximo tempo, já são 10 para as 10, então nós vamos colocar em pé, como estava orando por você. Tá? No coração, antes de a gente estar orando, eu gostaria de fazer uma reflexão. Uma reflexão. Deus tem para você a bênção, mas você precisa da reflexão. Foi na caverna que Deus confronta os pensamentos. Foi na caverna que os sentimentos de Elias foram mudados. Foi na caverna que a psique, a interioridade, o lado interno que nós temos, foi atingido. E nos zimbro as coisas externas. Deus tem as promessas, elas são externas a você. Você tem um lado interno dentro de você, que precisa ser mudado em pensamentos, sentimentos. A paz de Deus tem que guardar o teu coração. A alegria do Senhor tem que ser a tua força. A alegria que vem do dinheiro, a paz que vem do dinheiro, não está sendo, zimbro, não está legal para você. Você precisa de algo sobrenatural na tua interioridade que Deus tem para você. Então, fecha teus olhinhos, coloca a mão no teu coração, nós estaremos orando por você. Mas saiba, essa mensagem ela deve ser praticada. Chega no teu quarto secreto depois do culto, acorda um pouco mais cedo amanhã, coloca os teus joelhos e, Senhor, eu quero ter experiências, eu e o Senhor. Eu quero que o Senhor me coloque no seu colo. Eu quero que o Senhor atinja o meu interior. Eu quero que o Senhor fale comigo na minha profundidade. Eu quero
Eu quero algo, Senhor, sobrenatural da Tua mão para a minha vida, que marque a minha vida para sempre. Os que pedem assim, têm sonhos espirituais. Os que pedem assim, têm a voz de Deus falando dentro de si. Os que pedem assim, têm muitas vezes vidas sendo boca de Deus para a gente. Mas você precisa fazer isso. Tá? Estaremos orando por cada um dos irmãos.